Estamos direto do estúdio da TV Câmara para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é a professora Domingas Giacomin. A professora que é educadora e docente no Colégio Mutirão Objetivo aqui em Caxias do Sul e está lançando o livro Abrindo Portas, uma vida de amor ao livro. Professora Domingas que vai fazer esse lançamento então no próximo dia 10 de setembro, das 15 às 18 horas, na Galeria Gerborheim, da Casa de Cultura de Caxias do Sul, neste sábado. Então quem estiver assistindo o programa já passado do sábado ainda terá a oportunidade de conferir a obra nas livrarias aqui de Caxias do Sul. Professora Domingas, é uma honra tê-la conosco. Olá, a honra é minha, Fábio, obrigada pelo convite. Eu já antecipo aqui o convite para o lançamento, nós vamos falar no decorrer do programa, mas gostaria já, as pessoas não tomaram contato com a obra, estão aguardando pelo lançamento. Que novidades a senhora traz aqui, a senhora que tem sido uma referência, sobretudo no movimento de incentivo a bibliotecas. Eu acho que essa é uma boa largada, a senhora começar a falar desse processo pessoal de familiarização com o livro e depois dos projetos de bibliotecas integrando alunos, professores e toda a comunidade leitora de Caxias do Sul. Olha, Fábio, eu tive a graça de morar numa casa onde eu sempre tive acesso ao livro e eu tinha muitas árvores atrás da minha casa. Então, eu era louca desde sempre, né? Eu dava aula para as árvores, para te ter uma ideia, e os vizinhos da minha mãe diziam, bah, a filha da dona dela é doida, e minha mãe era pós-moderna para a época, ela dizia, não, a minha filha vai trabalhar em educação. Então, eu sempre tive livros, eu sempre tive acesso a livros. Agora, a pessoa que trabalha em biblioteca, seja bacharel, seja atendente, seja professor, ela é uma formadora de opinião. Claro. Por quê? Porque a biblioteca é a alma da escola, porque o alicerce da escola é o livro. Então, eu acho que tudo começa em casa, né? Porque hábito tu tem muito, dormir cedo, dormir tarde, ouvir música. Agora, o gosto pela leitura é outra coisa. Tem que começar cedo, né? Desde que a mãe está esperando o bebê, contando história para o bebê, depois a voz da mãe para a criança dormir. Quer dizer, tudo começa em casa, desde a educação. Agora, quando a criança, o adolescente chegar até nós, então o nosso papel de educadores é incentivar a leitura de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa. Não como no meu tempo, que era assim, tu lia um livro, só faltava o professor pedir qual é a cor da roupa do personagem. Então, não pode mais se fazer educação assim, sim, certo? A história porquê do título. Então assim, se tu não adquire o gosto da leitura até os 12, tu vai ler na marra lá no 3º grau. Então, falar em leitura é um assunto assim muito complexo, teria que ficar um dia todo falando, sabe? Tem aquela anedota, se você quer deixar o aluno de castigo, ou vai afastar do grupo, deixa lá na biblioteca, que daqui a pouco ele está ali entediado, pega um livrinho, folheia. Nina, não, eu não trabalho assim. Não, eu tô dizendo que eu tô fazendo uma brincadeira. Sim, mas era assim, Fábio, era assim. Sou bem mais velha que você, sim. Era assim. Aluno que chegava atrasado, e eu mudei tudo isso. Claro. Eu sou especialista em literatura infantil pela USP e aprendi muita coisa e quando eu retornei a Caxias, depois desse meu curso, briguei muito, não com armas, mas com palavras, para convencer as pessoas que biblioteca não é lugar de castigo. Eles têm que gostar de ir. Antigamente, as bibliotecas, ninguém podia mexer, ninguém podia tocar em livro. Sim, não, os meus livros estão sempre assim, bagunçados mesmo. O Rubem Alves, quando eu consegui trazê-lo a Caxias... Que morreu recentemente, né? Em 2007, infelizmente faleceu. Ele disse, Domingas, tu trabalha como deve ser, sabe? Tudo bagunçado, porque livro bem arrumado é um mau sinal, sinal que a criança, que o adolescente não está mexendo. Então, o livro tem que ser manuseado, tem que ser tocado, que uma vez era uma coisa sagrada, bibliotecário chegava, você tem que ler esse livro. Não, você vai ler o que você quiser. Você vai ali, você vai escolher. Então, eu trabalho de uma forma totalmente diferente. Não, ok, eu fiz essa brincadeira, mas até eu acho que eu li em algum livro isso. A criança lá tinha despertado o gosto pela leitura de castigo na biblioteca e aí foi conhecendo os livros. Evidentemente que esse não é o método. Existe ainda, Fábio. Aí não é o método educacional. Mas enfim, a criança está lá por um motivo ou outro, toma contato com o livro. Hoje temos esses grandes sistemas de biblioteca, que o sujeito vai no computador, palavra-chave,
e encontra aquelas prateleiras enormes e tal. Mas o seu grande mote, do ponto de vista, e o livro tenta dar conta disso, foi o chamado projeto Encontro do Aluno com o Escritor, que isso começou lá em meados dos anos 70 e está fazendo 40 anos agora em 2016. E a propósito disso, eu até fui um pouco facilitado na leitura da sua obra, porque recentemente a senhora foi homenageada pela Câmara com o título de cidadã caxiense. Então ali nós desenvolvemos um certo perfil da senhora, até para a matéria no site da Câmara de Vereadores. E ali ficou bastante claro, não só recuperando a sua trajetória na leitura que eu fiz, tanto lá para a matéria da sessão solene quanto agora no seu livro, mas o reconhecimento dos próprios alunos naquela sessão solene emblemática aqui na Câmara. Foram mais de 100 pessoas, o plenário praticamente lotado. Como é que foi a organização desse projeto lá na raiz? E eu gostaria que a senhora lembrasse um pouco da trajetória dessa iniciativa que percorre boa parte do livro. A senhora é marcada por esse projeto e o livro, necessariamente, também é marcado pelo projeto. Eu diria que eu sou respeitada, Fábio, pelos escritores, pelo meu trabalho, porque lá nos anos 70 faltava alguma coisa. Puxa, eu indico obras, eu faço oficinas, eu conto histórias, sou uma contadora de história, mas e o escritor? Por que ele não pode chegar até o aluno? Que lá nos anos 70 era uma coisa assim, escritor não pode chegar perto, não pode tocar. Não, o escritor é uma pessoa. Aquela ideia no pedestal, assim. Aí, quer saber? Vou criar um projeto. Botei para o papel. Primeiramente, escolher o bom escritor. Porque ultimamente todo mundo virou escritor, né? Então tu não pode mais entregar nas mãos de uma criança, nas mãos de um adolescente, qualquer obra. Claro. Eu coloco sempre literatura, porque didática é outra coisa. Literatura, livros bons, livros de qualidade. Então, eu fiz um projeto assim, primeiramente escolho o escritor que vem visitar a escola, aí nós adotamos as obras, faço a contação de história junto com os professores, é claro, ninguém trabalha sozinho, ninguém é uma ilha, nós temos uma equipe. Então, sempre o professor, junto com o professor, vamos escolher esse, porque, não gostei, mas o escritor não escreveu para você, professora, ele escreveu para a criança, ele escreveu para o adolescente, então eu não preciso gostar do livro. Quem tem que gostar do livro é o adolescente, claro. Quem tem que gostar do livro é a criança. Então existe toda uma trajetória, gostei, não gostei, eles se tornam críticos literários, os nossos alunos. Por quê? Porque a gente dá essa liberdade de ensiná-los a pensar. E tem como culminância adaptações das obras lidas. Então, quando o escritor chega na escola, é uma grande festa, uma festa cultural. Quer dizer, ele vai se sentir personagem, porque o que é uma adaptação? Eu posso mexer no texto, daí eles se apresentam para o escritor. Claro. Em forma de teatro, em forma de desenho, enfim. Quando o escritor chega na escola, o escritor fica assim, mas olha, vocês perceberam isso? Eu escrevi mesmo isso? Eles mesmos ficam admirados. Vocês perceberam? Entende? Então, assim, é um projeto muito sério. Então, eu me tornei, assim, respeitada. Eu trago qualquer escritor que eu quiser, certo? Ziraldo esteve 4 vezes em Caxias. Rubem Alves, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Sérgio Caparelli, enfim, os gaúchos, eu só não consegui trazer o Mário Quintana, certo? Brasileiros, eu não consegui trazer o Jorge Amado também. Foram 80 escritores que participaram. O Mário Quintana ficou conhecido por um perfil um tanto arredio, né? Esse contato, sobretudo para dar entrevistas, né? Ficaram famosas algumas tentativas de repórteres que volta e meia não conseguiam entrevistá-lo. Ele era, às vezes, não bem entendido pela fechado, poesia moderna, não exatamente. É? Porque antigamente poesia tinha que ser rimada, né, Fábio? Hoje, a poesia do Mário Quintana, ele jogava palavras e é poesia. Claro. Então, às vezes ele não era bem entendido, né? Não era bem entendido na época. A senhora cita nomes que, inegavelmente, são referência. Não tem como questionar a competência ou a notoriedade desses nomes. Mas um projeto que caminha durante 4 anos, imagino que a senhora não vai viver só de figurões nesses convites ou nessas relações com os alunos. Então, na hora de pegar um escritor que não tem uma projeção tão acentuada quanto esses nomes aos quais a senhora referiu, qual é o critério para saber estamos falando de um bom escritor? Olha,
o bom escritor é aquele que agrada, como eu disse antes, a criança, o adolescente. Não quer dizer que eu só trago nomes. Tem nomes aqui de Caxias que já foram para minha escola. Não, ok, mas escritor qual é o critério que que vocês empregam nesse exame? Porque você precisa ter um método prévio. Será que isso aqui é bom ou não é? Daqui a pouco ele se torna bom mais adiante, né? O reconhecimento na literatura, ele é um pouco relativo. Eu já né? levei para as escolas escritores caxienses, escritores que moram aqui e são caxienses de coração, e que às vezes tem só um livro, mas o livro é bom. Claro. Então não é a quantidade, a qualidade, Claro. a qualidade do livro. Por exemplo, poesia. Tem profissional, não gosta de poesia. Não é que não gosta, não foram preparados no curso de letras para a poesia. Então, devia ter uma cadeira só de poesia. Porque a criança, o adolescente, ele ama a poesia. É a forma que é trabalhado, entende? É a forma. Então, eu não trago não só gente de nome, não. Eu já levei para minha escola, na escola onde trabalho, que por acaso é a Biblioteca Luiz Fernando Veríssimo, do Mutirão Objetivo, muita gente de Caxias que só tem um livro, mas o livro é muito bom. Claro. E eu ainda digo, tem que continuar escrevendo, né? Então, eu acho assim, não é só de nomes, não. Tem nomes que as pessoas nem conhecem, às vezes, né? Então, eu seleciono, sim, pela qualidade, não pela quantidade. Não, claro, imagino que sim. Eu perguntei propositadamente, até porque as pessoas ficam muito assim, aquele grande escritor, mas pegando aqui em Caxias, por exemplo, nomes que passam aqui pelo Café com Letras, são vários. É injusto citar nomes, mas, por exemplo, o Marcos Kirst veio diversas vezes aqui com livros. O Marcos Kirst fez um trabalho fantástico. A Elô Bassichetti. Sim, já foram na minha escola. O Dinarte Albuquerque. Então, e por aí vai, nós temos aí... Pozenato. Bom, o Pozenato já está naquele patamar dos figurões. Aí é diferente. Mas nos anos 70... Mas, enfim, nos anos 70 não era. Ele se projetou com o Quatrilho, né? Enfim, olha aí. Está fazendo 30 anos este ano, né? Esse é um ponto legal de citar. E depois nós vamos mostrar no decorrer do programa fotos desse projeto em ação lá atrás, quando a senhora, de fato, trazia esses escritores. E aí nós entramos na minha pergunta. Né? Como diferenciar se é bom ou se não é aquela ideia, muitas vezes, que as pessoas têm, que o grande escritor é só o que vem de outros lugares, não o que vem, por exemplo, de um bairro daqui de Caxias. Então... Isso que também é interessante, desmistificar um pouco a figura do grande escritor, que é o que a senhora estava falando antes. Olha, ele vai cumprimentar as pessoas, ele vai trocar ideias, ele pode conversar com os alunos. Não é aquele sujeito que está num pedestal e a pessoa não pode ter acesso, né? Com certeza. Tu citaste alguns que já foram para a minha escola. Claro. A Elô, o Marcos... Meu Deus, os alunos enlouqueceram com as poesias em silêncios dele, né? Que é o primeiro livro que ele escreveu de poesia. Então, assim, o Pozenato, eu falo em Pozenato porque eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele fez a contracapa do meu livro. Claro. Não é? Então, assim, tem muita gente boa em Caxias, sim. E por aí vai. E como é que a senhora tem visto o livro dá conta de fazer uma ode dessa trajetória, mas emendando ainda dentro desse contexto, como é que tem sido o desafio que muitos professores, pais, a comunidade de um modo geral, às vezes reclama do apego dos jovens pelos aplicativos? Muitos estudos têm sido desenvolvidos no sentido de fazer uma relação do aprendizado já envolvendo os aplicativos, porque é quase inevitável fazer com que as crianças desistam desses suportes digitais. Outros, apesar dos suportes digitais, quando a história é boa, devoram livros aí de 300, 400, 500 páginas. Vide aí Harry Potter, esses grandes livros fantásticos e que os jovens pegam. Às vezes tem aquelas ondas dos vampirismos, enfim. Mas há obras em que o jovem, independentemente da quantidade de páginas, vai. Então, como é que fica esse jogo aí entre manter o interesse pelo livro e, ao mesmo tempo, a concorrência com suportes digitais? Infelizmente, eu digo infelizmente, a tecnologia está aí, é uma ferramenta, mas ela é mal usada, certo? Isso depende muito da família e da escola, certo? O nosso aluno não pode usar celular. O que for pego com celular,
O pai vai ter que buscar na escola. Na sala certo? de aula, é isso. Na sala de aula, não pode usar, certo? Então, tem momentos onde eles vão lá para a sala da informática, onde existe todo um professor por trás para saber o que ele está pesquisando, porque é mais fácil tu formar um telespectador do que um leitor. Então, assim, eu sempre digo para eles, nem tudo que está ali na máquina é verdade, certo? Eu, por exemplo, vou te citar um exemplo. O Pedro Bandeira escreve muito bem sobre isso. As pessoas se comunicam muito mais com quem está à sua ausência do que os que estão ao seu redor, infelizmente. Então, a ferramenta está ali, ela está mal usada. Eu acho assim, é bem mais fácil tu abraçar um livro, tu levar um livro para a cama, cheirar o livro, abraçar, sublinhar um verso que te chamou a atenção, do que uma máquina. Então, a máquina está ali, ela é só mal usada. Bom, ok, eu concordo totalmente com a senhora, mas para alguns jovens hoje em dia, talvez o ideal não seja esse. Infelizmente, eles estão conectados e mostrei para eles, a Federal fez no último vestibular do ano passado, uma charge onde tinha um livreiro com todos os livros, certo? Não sei se você teve acesso. E eu peguei emprestado essa charge e mostrei para os alunos. O que vocês estão vendo? Vamos fazer uma leitura dessa charge? Se ninguém estava olhando para o livro, estavam todos os jovens conectados, ouvindo música, né, com o seu aparelho ali, certo? Claro. Então, assim, é claro que a gente trabalhar isso, a gente não pode proibir. Certo? Claro. Assim como a gente não pode dizer, parem de ler o Diário de Banana, certo? Ele vai se dar conta se existe um bom trabalho, bons professores que mostram para ele, querido, Diário de Banana é moda, este aqui é literatura, mas a gente não pode proibir. Desde que ele leia, que leia qualquer coisa. Isso é um ponto que a senhora toca que é interessante, porque no processo de formação, o estudante, principalmente ali na parte final do ensino fundamental e aí pegando os anos do ensino médio, eu sempre me perco já nessa divisão porque mudou. Ensino Fundamental 1, de né? quando... Tem o 2, que vai até o 9º ano agora pela nova lei, e depois o ensino médio. Enfim, mas creio eu que talvez o ensino literário deva estar mais ou menos nessa ordem aí, mas que seja. O aluno é educado aos clássicos, né? Vamos ver lá, o romantismo, realismo, parnasianismo, poesia. Mas a senhora está colocando um ponto interessante, o sujeito não é obrigado a só ler isso. Daqui a pouco ele pode, que seja por lazer, um Diário de um Banana, ou como o pessoal usava lá atrás, o romance policial, e que durante muito tempo houve até um preconceito de que seria literatura, não seria. Hoje já há todo um respeito a essa categorização de gênero policial e temos aí grandes obras nessa linhagem. Então também desmistificando um pouco esses preconceitos, pode ser um caminho, né? O sujeito começa ali com uma obra light, daqui a pouco se interessa por outra. É a possibilidade também de ir conhecendo novos mundos, né? É um estágio, né? É um estágio. Só que assim, como eu te disse, começa tudo em casa, né? Nós como educadores. Agora, se a criança, se o aluno for bem incentivado, tu consegue tudo que tu quiser. Até nós mesmos, né, professora? A gente não vai ficar só lendo os clássicos. Não, e a vida é uma grande floresta, né? A vida é uma grande floresta. Eu era uma vez. Tu não imagina a importância do era uma vez. Aquela turma, às vezes, que não para de falar. Aquela turma que é indisciplinada. Mas quando tu começa a história, eles estão ali, atentos. Eles gostam. Até o adolescente ainda gosta do lúdico. Claro. Acredite se quiser. Tem gente que acha... Mas eu trabalho com eles. Eu trabalho com criança de 5 anos até o 3º no ensino médio. Eu já trabalhei uma obra que não tinha nada escrito, não tinha texto, era só ilustração. Eu trabalhei desde a criança até o 3º ano. E eles gostaram? Quer dizer, a forma que tu vai trabalhar. Claro. Porque as pessoas dizem, eu dei tantas aulas. Não, a gente tem que dar vida às suas aulas. Isso não é para qualquer um. Tem que gostar, porque se tu gosta do que tu está fazendo, o trabalho se torna uma brincadeira. E até a senhora citou Era Uma Vez, na edição anterior, numa das edições aqui do Café com Letras, entrevistando a escritora Zé Henrique,
um grande contador de histórias também aqui do município. Ele sim. falava, não era outra vez. Ele fez uma brincadeira com o título do livro, pegando uma perspectiva futurista da contação. O Zé, gosto muito dele. Da contação de histórias, que também está aí na nossa grade de programação. E aproveitando que a senhora cita os clássicos, essa brincadeira, por exemplo, de o sujeito pegar uma ilustração e conseguir desenvolver a história, as aulas de semiótica, principalmente nos cursos de comunicação e jornalismo, nós analisávamos muito tiras de histórias em quadrinhos. E o pessoal, mas história em quadrinho é coisa para criança. Não, o sujeito há tiras aí muito inteligentes e que às vezes não é qualquer um que é capaz de entender muito bem o que está ali. Então é interessante, principalmente quando chegam os relatos de alguns escritores. Nós estamos aqui, alguns do nosso cotidiano, em que eles dizem, para aí, muitas vezes tem mais adultos que crianças, ou adultos sobre o pretexto de contar a história para a criança, vai lá e adquire o livro infanto-juvenil, ou que a Elô Bassichetti bate muito, que é a ideia da contação de história conjunta, de usar a obra infanto-juvenil como um pretexto de intensificar a relação pai e filho a partir da contação de histórias. Então há muitas perspectivas para serem exploradas, né? Tocaste num assunto bem pertinente. Hora do conto não pode ser hora didática, né? Porque tem profissionais, eu estou explicando os planetas, então eu vou contar uma história sobre o planeta. Não, isso não é literatura. Isso é didática, tu pode contar essa história lá na sala de aula, certo? Hora do conto não tem que cobrar nada da criança, tu tem que contar história, ponto. Sabe? Literatura, tem que ser uma hora prazerosa, uma hora que eles gostem de ouvir a história sem ser cobrado, nada. Aqui tentando pegar uma passeada breve na reta final do programa, temos aqui personagens do Sereno Veríssimo, em Caxias do Sul, em 94. Onde eu dei o nome para a nossa biblioteca, que ele ficou extremamente emocionado, não é? A biblioteca que era Leonardo da Vinci, Isso. Passou a se chamar Luiz Fernando Veríssimo. Uhum. Qual escola mesmo, professora? Foi lá em 94, quando eu o convidei. Sim, mas qual escola que passou a ter o nome dele? Leonardo da Vinci. A escola Leonardo da Vinci, bem recuperado. Aqui temos o Leonardo da Vinci, Luiz Antônio de Assis Brasil, tentando pegar aqui alguns personagens que nós citamos no decorrer do livro. O próprio professor Pozenato, o Ziraldo aqui em mais de uma foto, junto com a professora. Esteve 4 vezes em Caxias. Aqui identifico também o professor Antônio Hoffel, foi meu orientador na PUC. O Pozenato de novo. Bom, o Pozenato aparece várias vezes aqui nas imagens. Luiz Antônio de Assis Brasil e por aí vai. Grandes personagens que estão aqui no livro da professora. Depois a senhora tem fotos com os próprios alunos e tal. É muito interessante também, algumas pessoas aqui da comunidade vão se identificar na obra, né? Essa é sempre uma curiosidade quando nós tratamos de personagens e de fatos que envolvem muito o contexto local. Eu gostaria, professora, que de uma forma breve a senhora recuperasse um pouco. No programa nós ficamos muito em cima do projeto Encontro do Escritor com o Aluno. Foi uma iniciativa sua, registrada já junto aos órgãos oficiais ligados à cultura e ao livro do nosso país. A senhora tem um projeto aí reconhecido, como de sua autoria, digamos assim. Mas eu gostaria que a senhora recuperasse ainda alguns fatos que ficaram à margem. Eu tentei citar um pouco da sua relação muito carismática com os alunos. Ainda naquela sessão solene ficou muito claro isso, quanto a senhora é benquista pela comunidade escolar. Então, alguns fatos que nós não conseguimos dar conta aqui no decorrer do programa, eu gostaria que a senhora desse uma passeada rápida nessa reta final. Olha, é difícil em tão pouco tempo, assim como o livro, né? Contar uma trajetória, porque não é literatura. Eu estou contando um pouco da minha trajetória de 40 anos de biblioteca que estou fazendo este ano. Claro, exatamente. Então, assim, eles gostam muito do meu trabalho. Deu para perceber, você mesmo percebeu, né? Claro. Então, assim, por que eles gostam? Porque eu trato eles com carinho, eu acho que a gente tem que ter o maior respeito, porque a escola é uma ilha cercada de professores, só que os astros são os alunos, eles são as estrelas. Claro. Então, assim, não sei se te respondi, mas
é uma trajetória onde existe a segunda geração passando por mim, onde existe ex-aluno fazendo depoimento, onde existe... eu dedico esse livro aos profissionais que trabalham com o livro, claro, aos profissionais que trabalham em biblioteca. Então, assim, quero convidar aos ex-alunos do Colégio do Carmo, que é onde o Colégio do Carmo, La Salle Carmo hoje, onde eu iniciei minha carreira profissional. Quero convidar os ex-alunos do Carmo, os ex-alunos do Leonardo da Vinci, os ex-alunos do Dante Alighieri, os ex-alunos do Multi Não Objetivo, que estou até hoje lá. E os atuais, evidentemente. E os atuais já foram convidados. Então, eu vou lançar essa obra sábado, dia 10, na Galeria da Casa da Cultura. Espero vê-los todos lá. E eu estou contando um pouco, né? Um pouco da minha trajetória. Professora, o último ponto, que o programa ele estará no ar, mas possivelmente na parte final de ocupação do nosso programa, na grade de programação da TV Câmara, digamos assim, já terá passado o lançamento, que é no dia 10. As pessoas que não conseguirem ir ao lançamento ou que estiverem nos acompanhando depois do lançamento, como fazem para ter acesso à obra? Olha, eu vou lançar também na Feira do Livro da Praça, dia 8 de outubro. Tá. Dia 8 de outubro. Uhum. E livrarias, vai ter algumas? Olha, a editora, que é a Belas Letras, claro, que faz parte do Quatrilho, né? Sim. Não me passou ainda porque, como não foi lançado... Claro, ainda é muito prematuro. Não foi lançado, vai ser lançado dia 10. Eles ainda não me disseram quais as livrarias que vão... Mas, enfim, estarão. Estarão, eu só não sei te responder, porque isso... Sexta-feira mesmo eu liguei para a editora, eles estão oferecendo, eu não sei quais as livrarias, mas penso que a Livraria Rossi, ou a Livraria Arco da Velha, enfim, eles estão oferecendo... Estarão por aí. Estão oferecendo, agora não sei quem se pronunciou. Bem, então aí tem várias possibilidades. O lançamento agora, vamos reiterar o convite, dia 10 de setembro, das 15 às 18 horas, um sábado, na Galeria Gerbornheim, da Casa da Cultura. Lançamento do livro Abrindo Portas, da professora Domingas Giacomin. Pois a senhora mesma citou 8 de outubro na Feira do Livro. Uhum. E depois, então, nas livrarias. Não faltarão oportunidades para acesso ao livro. Ainda vou pedir aqui a nossa produção uma última tomada na capa. Eu estava com o convite aqui na frente, abrindo portas. Então nós temos aqui um jogo de que as portas estão na lateral do livro, na parte aqui da estrutura do livro. As portas estão aqui. Então o sujeito que quer acessar a porta do conhecimento, ele vai ter que minimamente abrir o primeiro livro, e depois essa sequência é interminável. Se foi mais ou menos o que a senhora quis passar aqui, olha, eu acho que é isso mesmo. Que o sujeito comece abrindo um livro, depois outro, e essas portas não terminam mais. E só quem se beneficia é o próprio leitor. Mais uma vez, muito obrigado, professora. Eu que agradeço, você fez uma bela leitura da capa e eu quero que cada um faça a sua leitura, né? Eu quis dizer isso, né? Abrindo um livro, tu está abrindo uma porta de conhecimento, de infinitas possibilidades, né? Mas cada um vai fazer a sua leitura. Então aqui nós temos a margem, ó, com a portinha, aqui mais ou menos estaria o vidro, o telhado, mas enfim. Ficou muito boa essa provocação, mas ao mesmo muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Acabamos de conversar então com a professora educadora Domingas Giacomin. Ela que está lançando aqui em Caxias do Sul o livro Abrindo Portas, Uma Vida de Amor ao Livro. Este livro, esta obra que foi a pauta do Café com Letras desta semana. E como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.